E a nossa vontade é a vontade de Deus. Que a paz do diabo nessa noite, da casa de Abá nessa noite também. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Vamos amar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Convido os irmãos para se porem de pé. A palavra se encontra em Juízes, capítulo 6. Grande Deus. Juízes, capítulo 6. Para adiantar os passos foi. A partir do primeiro versículo, diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou o profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biserita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr à salva dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Em outras traduções vai dizer: varão valoroso. Maravilhoso, justo e santo Deus, ó Pai, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, clamamos, ó Pai, por mais uma providência Tua, Senhor. Toca em nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, que não proceda nada de mim, Senhor, mas de Ti, Pai, para os corações que aqui se encontram, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, ó, cumpre assim o Teu querer, a Tua vontade, que nós não venhamos sair assim como chegamos, ó Pai, mas transformados pela Tua palavra e pela Tua glória, Pai. É o que pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Poder sentar. Nós vamos meditando nessas palavras e Deus é muito maravilhoso porque Ele sempre está nos a ensinar, né? E quando era o tempo de Abraão, Deus aparece a Abraão e começa com Abraão o ministério da promessa. Estabelece a bênção na vida de Abraão. E por estabelecer a bênção na vida de Abraão, isso se propaga, né, em meio ao povo. E quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz a Moisés: Moisés, eu apresento perante ti a bênção e a maldição. Se seguirdes e ouvirdes a minha voz, recebereis a bênção. Mas se não ouvir, não atentar para a minha voz, não guardar os meus estatutos, a maldição. E, como a palavra bem fala, o povo depois, mais ou menos de Josué, porque até então não havia reis, eram capitães.
Moisés era um dos capitães. E depois se passou a suceder Josué. Josué se tornou o capitão do povo. Até então não tinha rei. E aí parece que quando você vai lendo, você vai tentando buscar um entendimento, parece que a palavra se perdeu. Depois que Josué se vai, parece que o povo agora faz o que Deus tinha acabado de ordenar que não fizesse. Que eles começaram a andar agora perante outros deuses. Eles começaram a andar agora em outros ensinamentos. Começaram a buscar outras doutrinas. Porque não estavam com o coração necessitado de Deus. Então, por se afastarem de Deus, começaram a criar novos caminhos. E esses caminhos levaram ao quê? Que a gente acabou de ler agora? 7 anos de opressão na mão dos midianitas. Mas Deus havia falado antes, em Deuteronômio, em Êxodo, que não saísse da presença de Deus. Que não andassem segundo outros deuses. O que significa para nós nos tempos de hoje? Outras doutrinas. Não procure atalhos. E assim eles fizeram. E por contrariar a vontade de Deus, acabaram passando 7 anos oprimidos por um povo ao qual tinha um coração duro. Então, irmãos, quando Deus fala, Deus sabe o que está fazendo. Deus não faz ameaça, Deus faz revelação. Deus está revelando. E se nós não andarmos no caminho dele, não é bênção que a gente vai receber, é maldição. Porque andando fora dos caminhos do Senhor não tem nada de bom. Muitas das vezes a gente perde a paciência por não querer esperar o tempo de Deus e quer trilhar o nosso caminho. Maldição. Então Deus é muito claro, irmão. Deus não alisa ninguém quando é para falar a verdade. Por quê? Porque Deus quer o melhor para o seu povo. E o melhor para o povo está na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer andar no caminho da bênção? Escute a palavra. Aqueles que ouvem a minha voz, ele não está falando aquele que ouve, entra no ouvido e sai no outro. Aquele que atenta para o que eu estou dizendo. Porque muitas vezes Deus está falando no culto, se perguntar, não sabe nem onde foi a passagem. Se perguntar, não sabe nem onde foi o versículo. Você está achando que Deus vai fazer alguma coisa por você? Você está muito enganado. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Assim como Ele falou, o povo se afastou de Deus. E o que é que aconteceu com a vida deles? Opressão. Glória a Deus. Povo grande, povo escolhido, privilegiado, poderoso. Mas quando andava fora dos caminhos do Senhor, não adianta vir para a igreja e não adorar. Não adianta vir para a igreja e não se derramar na presença de Deus. Não adianta dizer que faz parte e Deus conhece o seu andar. Deus está sabendo de tudo que tem feito. Não adianta. Não vos enganei. Em um certo momento, no tempo de Eli, o povo estava afastado de Deus também. E aí, quando se viram agoniados, quando se viram oprimidos pelos filisteus, aí eles vão para a guerra. Aí na hora da guerra, aí lembra de Deus. Agora vamos lembrar de Deus, vamos clamar o nome do Senhor, vamos para a guerra em nome do Senhor. Quando chega lá, são derrotados. Mas espera aí, vamos tentar mais uma coisa. Ófine e Finéias, os desobedientes de Deus, da casa do Senhor, filho de sacerdote, morava no templo do Senhor, mas longe da vontade de Deus. E eles pegam a arca e levam. Sabe o que é que a palavra vai dizer? Os filisteus estremeceram quando souberam que a arca vinha, porque já conhecia a fama da arca. E eles estremeceram, eles se aterrorizaram. Só que o povo de Israel esquecia-se de uma coisa: não adianta a arca se não houver a presença. A presença de Deus não acompanha qualquer um, não. Não é só botar uma Bíblia debaixo do braço, não. Não é só vir para o culto, não. Não é
10 vai dizer, parte A: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, quando nós não fazemos a vontade de Deus, é maldição que a gente recebe. Se a gente leva a obra do Senhor de todo jeito, é maldição que a gente recebe. E Deus não é injusto quando faz isso, não. Quantas e quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus? Quantas e quantas palavras somente em um culto você tem escutado? Deus avisa. Quando acontece, eu sei que Deus não dorme, mas vamos aqui conjecturar. Não pense em você que Deus dorme de cabeça pesada, não, por causa das consequências, não. Porque Deus, ele dorme tranquilo, em paz, porque ele sabe que a parte dele ele tem feito. Se o povo está buscando maldição para a sua vida, não é culpa de Deus, porque nós somos avisados constantemente. João 15, versículo 5, a parte C vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Ele está falando o quê? Sem mim, não no sentido de um nome. Ele não está falando sem mim no sentido de que a pessoa usar o nome do Senhor. Ele está falando aqueles que me obedecem, aqueles que buscam fazer o sacrifício diário por amor de mim. Esses usufruirão do melhor desta terra. Tudo é possível a quem crê. Se a gente crê, a gente tem que orar em obediência. Se a gente crê, a gente tem que se levantar em meio à adversidade. E agora eu quero voltar para Gideão, porque o que eu acho bonito em Gideão é porque havia uma opressão. O povo já tinha se conformado com a situação. Eles já não moravam mais nem em casas. Eles foram expulsos e passaram para cavernas, de tão oprimidos que eles estavam. E no meio desse povo existia Gideão. Oxê, a palavra vai dizer que Gideão é o menor, a família menor. E entre a família menor, ele é o menor da família. Mas sabe, em uma opressão, onde Deus encontrou Gideão? No lagar. Gideão não tinha se conformado com a situação. Ele não tinha baixado a cabeça perante a adversidade, perante a dificuldade. Pois nós sabemos que lagar é lugar de pisar uva, não de malhar trigo. Malhar trigo é na eira, é um lugar apertadinho. Mas ele mesmo assim, mesmo em sua dificuldade, ele procurou um meio de não ficar parado, de não se conformar com a situação, de não se conformar com a adversidade. Então eu quero que você entenda uma coisa: para que nós venhamos ser chamados por Deus de varões valorosos, homem valente, a gente tem que entender que o que vai dizer isso não é a minha boca, mas as minhas atitudes perante o Senhor. Você tem sido um varão valoroso perante a adversidade? Ou quando a adversidade chega, você perde seu tempo murmurando, se reclamando, inventando desculpa, e olha lá, e olha cá, e a culpa é de um, a culpa é de outro, e você não se mexe? Aleluia. Não vai acontecer nada. Mas quando Deus encontra um homem como Gideão, da família menor, o menor da casa, mas está lá, buscando fazer o seu melhor, não se rende à adversidade. Aí Deus tem algo grandioso, como foi dito aqui. Deus tem coisas maiores para as nossas vidas, mas é necessário que a gente venha crer em atitude, que a gente venha
não só em palavras, mas em atitudes. Porque as nossas atitudes demonstram a Deus o nosso amor. Muitas das vezes a gente fica procurando como é, Senhor, que eu vou mostrar o meu amor a Ti. E muitas das vezes quer fazer coisas absurdas que nem vai demonstrar. E Deus muitas das vezes está pedindo para a gente se manifestar em coisas pequenas. Me honre nas coisas pequenas, que eu te colocarei nas coisas grandes. Deus está te dizendo: se levanta, que essa diversidade é pequena perante o seu Deus. Então a sua inimiga caia ceia. Não sai daqui na mesma forma que você chegou. Porque Deus se fez presente aqui, irmãos. Não haverá desculpa. Pois aqui, como é falo, se a gente se intrometer com pouca força no dia da diversidade, a nossa força será pequena. E de força pequena a gente cai. Na séria, na sonha, na séria, Deus me deu um espírito de ousadia. Não sabeis vós que quem habita em ti é o Espírito de Deus. Não importa o que você acredita, não importa o que você acredita. A palavra de Deus diz que quando você aceita o Senhor, você pode até estar achando que esse Espírito não está em ti. O inimigo tem tentado te enganar. Ele está tentando te oprimir. Mas a palavra diz que quando você levanta a mão para o Senhor, o Espírito Santo vem fazer habitação, vem fazer morada. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você sem Deus não é nada, mas você com Deus pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Creia nisso, porque Deus é fiel, vai cumprir todas as suas promessas. Deus tem coisa grande para você, então você tem que acreditar nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, irmão, não tem dificuldade para impedir Deus de derramar a sua bênção. Não tem nada que possa impedir Deus de derramar as suas bênçãos. Somente a nossa incredulidade. Jesus tem visto, irmão. Não adianta a gente ficar dizendo que está feliz em Deus, mas na casa do Senhor a gente fica empurrado. Isso aqui é casa de adoração, isso aqui é casa de demônio, não. E também cai a ceia. Essa oração é individual. Deus está vendo a adoração de cada um individualmente. Cai a ceia da nossa emergência. E aquele que não se render à dificuldade, à impossibilidade, Deus tem coisa que ele espera no teu lar, na tua casa, no meio da tua parentela, no meio de tudo que tu tem para a hora de derramar a sua glória. Vinha da corrida na ceia e quem nos fala é carne, mas a palavra vem daqui. E Deus diz que nenhuma das minhas palavras será perdida. As promessas ainda estão de pé. Deus fez tudo que existe em apenas 6 dias. Não se engane, não. Se Ele quisesse, Ele fazia num piscar de olhos. Porque você acha que aquilo que Ele tem preparado para você, Ele ainda está fazendo. Deus não está fazendo bênção para você, não. A bênção já estava feita antes mesmo de você nascer. Amado, Deus está preparando você para receber a bênção. A sua obediência faz você chegar mais rápido. A tua devoção faz você chegar mais rápido. Deus só está esperando você
crê somente.